e estamos chegando na nossa última palestra. O tema dessa nossa palestra é Mulher como Ser Completo. E esta palestra promete fechar com chave de ouro e muita energia positiva o primeiro ciclo de palestras todas contra o câncer de mama. A nossa palestrante também é uma companheira Léo, é a Kelly Fontana, ela que vem lá do Léo Clube Ômega São Miguel do Oeste para falar com a gente, ela que nos abrilhanta nesse evento. Ela também é advogada e consteladora sistêmica. Kelly, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Kelly. Com muita alegria que recebemos aqui no Léo Clube Concórdia, Vila São Miguel Renovação. Já não é a primeira vez e com certeza agora, publicamente, as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer esse teu trabalho, que é maravilhoso. Seja muito bem-vinda. Lu, muito obrigada pelo convite. Em teu nome, eu estendo os agradecimentos ao clube de vocês, que eu tenho muito carinho, e também aproveito para parabenizar pela iniciativa. A todos que estão nos assistindo e prestigiando, porque nós precisamos falar sobre ser mulher. A gente precisa tomar consciência para isso, para que a gente possa realmente sentir e viver de forma plena a nossa vida, o nosso feminino, tudo aquilo que a gente faz. Kelly, o espaço é todo teu, fique à vontade, daqui a pouquinho eu volto para o nosso bate-papo. Obrigada, Lu. Então, boa tarde a todos e a todas mais uma vez. Acho que hoje o nosso público, ele em sua maioria, um público feminino. E eu fui convidada aqui hoje para falar sobre a mulher como um ser completo. Então, hoje a gente vai falar sobre a inteireza de ser mulher, a completude e a complexidade que há na nossa essência, naquilo que nos diferencia biologicamente também dos homens. E se a gente for para o dicionário, para o que significa completo, né, enquanto adjetivo, é aquilo que não falta nenhuma parte. É aquilo que está composto de todos os seus elementos, é aquilo que é total, absoluto, o que está talvez na sua capacidade máxima. E aí, quando a gente fala, né, de mulher como um ser completo, mulheres, o quão cheias de nós mesmas nós estamos, o quanto que a gente está vivendo a nossa completude, o quanto que a gente está vivendo todos os aspectos, toda a inteireza de ser mulher, todos os aspectos que envolvem a nossa essência feminina. Será que tem alguma parte faltando? Será que você que está aí assistindo tem a sensação de vazio? Como se faltasse algo para que eu pudesse me sentir completa, para que eu pudesse estar completa, mas eu não sei exatamente o que é. Qual que é a falta? Que a falta de si mesma faz para você. Qual que é a sua falta para você mesma? E aí, quando a gente fala, né, da completude da mulher, a gente precisa falar exatamente sobre aquilo que nos diferencia dos homens biologicamente, sobre aquilo que faz parte da nossa essência, que é o nosso feminino, que é o nosso, a gente pode chamar de presente do universo, presente de Deus, presente dos nossos pais, você pode chamar daquilo que você quiser, mas nós nascemos mulheres. E a gente precisa saber vivenciar essa experiência para que a gente possa realmente entender o que é ser e sentir esse feminino de forma completa. Como é que eu identifico isso? Como saber se eu estou vivendo a minha completude, né? E um primeiro movimento pode ser esse, né? Que sensações que eu tenho? Eu sinto que algo falta na minha vida? A mulher que está desconectada da sua essência feminina, a mulher que não está conseguindo dar expressão para toda essa completude que é a sua natureza de ser mulher, ela pode ser uma mulher muito ansiosa, pode ser uma mulher que está muito estressada, que ela está vivendo sempre num piloto automático, é uma mulher que está cansada. Ela sabe que algo falta, mas ela não sabe o que está faltando. E muitas vezes essa mulher vai buscar fora preencher aquilo que está faltando dentro.
Então, talvez essa mulher ela vai buscar nas relações, ela vai buscar em um consumo excessivo, na comida, em vícios, no álcool, muitas vezes até através do trabalho. Trabalhar muito é uma forma de não se sentir e não olhar para dentro. Então, essa mulher, ela talvez está tentando buscar fora aquilo que ela identifica que está faltando, mas que ela não tem plena consciência sobre o que é isso. Um outro aspecto é que essa mulher, ainda que ela esteja super cansada, talvez ela não consiga dormir. Quando ela deita para dormir, a cabeça dela está a mil, então ela está com o racional muito ativado, mas ela não consegue relaxar. Não consegue relaxar. E aí, que sinais o corpo dessa mulher está dando? A cabeça está a mil, mas ela não sente o próprio corpo. É como se ela estivesse desconectada. A cabeça que é uma coisa, o corpo é outra, o sentir dela é outro. E aí essa mulher, ela se fragmenta. Quando essa mulher se fragmenta e se vê dessa forma fragmentada, ela vai perdendo partes. E aí a gente estava falando que completo é aquilo que tem todas as suas partes, né? Então, quando a mulher ela perde essa vista, ela perde de vista ela perde de se ver de forma integral, de forma sistêmica, olhando para todos os aspectos que fazem parte dela, de como o corpo dela se conecta com tudo isso, ela vai perdendo coisas pelo caminho, ela vai deixando de se sentir. E aí, gente, algo bem importante que eu quero falar aqui, especialmente a gente está falando aqui de Outubro Rosa, né, de conscientização, é algo que muitas vezes não nos contam. Mas, quando a gente perde de vista o nosso sentir, a consciência, a percepção que nós temos sobre nós mesmos, a consciência que a gente tem e o cuidado com os nossos aspectos, os nossos corpos, e eu já vou falar sobre eles daqui a pouco, o nosso corpo físico, ele tenta falar com a gente. Então, se você está se sentindo cansada, o teu corpo já está falando contigo. Se está sempre estressado, você está no piloto automático, o teu corpo já está te dando alguns indícios de que você precisa olhar para dentro, você precisa olhar para algumas partes suas. E às vezes a gente não presta atenção nisso, às vezes a gente não sabe nem como se comunicar com o nosso corpo. E aí surge um sintoma, surge uma doença, talvez surja um nódulo, talvez surge qualquer tipo de sintoma físico que vocês imaginarem, pode surgir. E aí, quando chega esse sinal do nosso corpo, como é que a gente lida com isso? O que eu faço quando... Aí, muitas vezes, é algo que vem e desestrutura totalmente essa mulher, porque ela já está desconectada, ela já está num movimento afastada de si e vem o sintoma. E aí, quando vem o sintoma, o que ele faz com essa mulher? É um convite para que essa mulher olhe para si, para que essa mulher olhe para dentro, para que essa mulher se cuide, perceba o que ela está deixando, o que ela está esquecendo sobre si própria. Então, isso é algo bem importante quando a gente fala de conscientização. Nós precisamos ter percepção sobre nós mesmos. Toda vez que a gente tem qualquer sintoma, seja uma gripe, seja um resfriado, seja qualquer coisa, até um câncer de mama, é o nosso corpo falando o que esse sintoma está tentando me mostrar. O que eu preciso aprender com isso? Para onde eu estou olhando ou o que eu estou deixando de ver quando isso vem na minha vida? E você que está nos assistindo pode pensar aí sobre qualquer sintoma que você já teve, ou que você tem, ou qualquer doença, qualquer coisa. O que aconteceu na sua vida um pouquinho antes de você ter esse sintoma? Uns 6 meses antes, um ano antes? O que você está vivendo agora? Qual que é a relação que esse sintoma físico talvez tenha sobre o modo, a vida que você está levando? Então, tudo isso é algo que a gente precisa compreender. Não é à toa que a gente tem determinados sintomas ou determinadas doenças. São avisos, são sinais do nosso corpo que está a todo momento falando com a gente. E a gente precisa prestar atenção, saber identificar o que ele está nos comunicando. Então, essa mulher que está fragmentada, que não se sente, às vezes é muito difícil para ela ir percebendo esses sinais do corpo. Essa mulher, talvez, ela se esqueceu de como a menstruação, qual que é a relação da menstruação com o corpo dela. Ela se esqueceu da natureza cíclica que ela tem, da influência que as fases da lua têm, da lua interna, da lua externa. Então, essa mulher, ela se perdeu. Ela esqueceu da própria essência, daquilo que a torna mulher, da completude,
da essência feminina. Então, esse é um ponto importantíssimo quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala de autocuidado. A gente precisa ter a gente precisa tirar, né, o nosso chapéu de juízas de si próprias, julgadoras, que nada é bom, que nada é suficiente, que eu nunca estou fazendo pelos outros o suficiente. E a gente precisa colocar um chapéuzinho de detetive de si mesma, para se perceber, para aprender a se conhecer, para conversar com o nosso corpo, para sentir o nosso ciclo. Qual que é a relação que você tem com a tua menstruação? Né? Quantos tabus que ainda existem sobre ser mulher, sobre o feminino, sobre expressar a nossa essência mais profunda? E aí essa mulher, eu estou trazendo vários indícios aqui, né, dessa mulher que está talvez desconectada. Ela às vezes vive no tenho que. Eu tenho que. Eu sempre tenho que fazer algo, né? E isso pode ser uma estratégia de sobrevivência que ela desenvolveu para sustentar talvez uma posição no trabalho, uma posição na sociedade, uma posição na família, um determinado reconhecimento. Só que o problema é que isso vai esgotando a energia vital dessa mulher, que pode inclusive ter medo de ouvir a própria intuição. A intuição é uma característica muito feminina. Nós temos a nossa intuição muito aflorada. Os homens também têm, mas é algo muito inerente ao feminino. Até em função da nossa natureza cíclica e de como nós nos relacionamos com a lua, de como nós nos relacionamos com a natureza. E aí a mulher que está desconectada, ela tem medo de escutar. Ela até vê que tem uma vozinha lá dentro falando com ela, mas ela não sabe ouvi-la, ela não sabe o que fazer com isso, né? E antes eu falei para vocês sobre os nossos corpos, né? Os nossos 4 corpos. Então, a gente tem o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, psíquico, o nosso corpo emocional e o nosso corpo espiritual. Como que nós estamos cuidando dos nossos 4 corpos? Então, cada uma de vocês agora pode olhar para cada área da sua vida, né, envolvendo essa complexidade toda, né? Porque a mulher, como ser completo e complexo. Nós somos seres complexos naturalmente por sermos humanos. E dentro da nossa característica feminina, nós também temos a nossa complexidade particular e biológica, né? Então, como é que está hoje a minha relação com o meu corpo físico? Eu estou cuidando do meu corpo físico? Quais são as necessidades do meu corpo físico? Eu estou atendendo? Como é que eu estou cuidando da minha saúde mental, do meu emocional? Será que eu estou reprimindo tudo lá dentro? Eu não consigo dar vazão para tudo isso? Será que tem partes minhas que eu estou tentando esconder, colocando lá no porãozinho da alma e não dando atenção para essas partes? Como é que está a minha relação com o meu corpo espiritual? E aqui eu não estou falando de religião, não, tá, gente? Aqui a gente está falando de um aspecto de espiritualidade, de como que eu me conecto, de como que eu me relaciono com a vida, de como que eu harmonizo todas essas minhas partes. Então, quando essa mulher está desconectada de tudo isso que a gente falou aqui, estou falando brevemente, né? Mas acho que vocês já podem ir tendo uma ideia. Essa mulher, ela é como se ela fosse perdendo o próprio brilho. E às vezes essa mulher por fora tá muito bonita, porque ela continua sustentando uma aparência, porque ela precisa se encaixar em um modelo, ela precisa ser aceita, ela precisa pertencer a alguma coisa. Então ela continua às vezes ostentando uma beleza externa ou para tentar se encaixar em um padrão, só que por dentro essa mulher está definhando. Essa mulher ela tá num processo de estresse muito grande. E ela acaba se perdendo de si própria. E aí a frase que eu falei, a pergunta que eu fiz a vocês no início, né? Qual é a falta que a minha falta faz? Hoje, qual é a falta que a sua falta faz para você mesma? Quando essa mulher, ela daí desenvolve, né, algum sintoma ou às vezes algum contratempo, que pode ser num aspecto psíquico, pode ser num aspecto físico, né? Normalmente o aspecto físico, ele é mais imediato, né? Daí, de repente, aquela mulher que está num piloto automático, que está sempre fazendo tudo para todo mundo, está sempre no externo, de repente surge algo e essa mulher precisa parar. Surge algo maior que ela
e que coloca ela numa posição de, peraí, agora você realmente tem que cuidar de você se você quer continuar fazendo o que você está fazendo, ou talvez para dar sustentabilidade ao que você está fazendo, você precisa parar um pouquinho. Normalmente é isso que um sintoma faz com a gente. Então, vocês podem até se perceber, às vezes você está num ritmo de trabalho tão intenso, ou estudo, está na faculdade, está com muita coisa ao mesmo tempo, de repente vem alguma coisa, fica resfriado, dá uma gripe, alguma coisa, e você precisa ficar um dia aí mais de molho para poder voltar e continuar integrando. Então, a completude, a inteireza do feminino, a gente saber harmonizar as necessidades dos nossos 4 corpos. E eu gostaria de propor algo agora também para que a gente possa ampliar um pouquinho o nosso olhar para a nossa essência feminina. Eu quero pedir, se vocês quiserem também, podem escrever ali no chat. Pensei em a gente fazer um exercício, um pequeno exercício, tá? Que vai nos trazer muitos insights e vai nos ajudar a ampliar o nosso olhar sobre como está hoje a nossa relação com a nossa essência feminina. Como que eu estou cuidando da minha essência, como que eu me conecto ou como eu estou desconectada dela, tá? Então, vou convidar para quem quiser participar do nosso exercício, que agora é um exercício bem simples, mas vocês vão ver que ele é bem interessante. Vocês podem se sentar bem confortáveis aí onde vocês estão, tá? E vocês vão fechar os olhos por um momento e vão simplesmente prestar atenção na sua respiração. Como que eu estou respirando nesse momento? Feche os teus olhos. Se você quiser, você pode colocar uma mão no coração, você pode colocar outra mão no seu abdômen para perceber, para sentir a sua respiração. Vai sentindo os teus pés no chão. E agora você vai visualizar na sua imaginação o seu feminino, a sua essência feminina, aquilo que te torna mulher. Vai vir qualquer imagem para você. E talvez não venha imagem. Tá tudo bem. Relaxa agora, solta tudo, libera aí todas as tuas amarras e tenta visualizar o teu feminino. E sinta no seu corpo, perceba quais são as emoções que você sente quando você olha para o seu feminino. Quando você se conecta com a sua essência feminina. O que eu estou sentindo? Detetives de si mesmas. Sentindo, identificando o que você está sentindo. E o que eu sinto desse sentimento ou dessa emoção? Eu estou aqui distância desse meu feminino. Eu estou próxima, eu me sinto distante. O feminino me olha. Eu me sinto conectada com essa natureza, com essa essência, ou a gente não está conectado? É leve, é difícil, é pesado, é prazeroso, é alegre? Como é olhar para o meu feminino? Qual que é o rosto que o meu feminino tem? E qual que é a imagem que eu tenho sobre ele? Que formas esse feminino tem? Se esse feminino fosse uma cor, qual cor ele teria? Qual que é a cor do meu feminino? Qual que é o cheiro desse feminino? Ainda de olhos fechados, se entregando para a sua essência. Que cheirinho tem esse feminino? Como é que é o toque do meu feminino? E talvez agora, mulher, você possa até tocar o seu corpo. Perceba que área do seu corpo chama mais atenção quando você se conecta com o teu feminino, talvez o teu útero. Talvez tu possa colocar as tuas 2 mãos para sentir. E se você não tem mais o útero, não tem problema, você pode colocar as suas mãos nesse lugar da mesma forma. Qual é o toque do meu feminino? Que gosto tem esse feminino? E como é para mim, hoje, viver o meu feminino
viver os meus ciclos, me sentir a minha natureza de mulher. Vejam se algo muda no seu feminino e talvez percebam o que esse feminino precisa. O que eu esqueci. O que esse feminino está aclamando para mim. E pouco a pouco vocês podem ir abrindo os olhos novamente e voltando para cá. E para quem se entregou para esse exercício, saibam que vocês talvez tiveram a oportunidade de ter vários insights bem importantes, várias informações importantes que o teu feminino te deu. Através desses insights, através dessas percepções que talvez você teve, você pode perceber, né? O que eu preciso resgatar em mim mesma? O que eu preciso harmonizar nessa minha relação com o meu feminino? Será que eu me conheço? Será que eu vivo os meus ciclos? Como é que eu me relaciono com a minha menstruação? Isso é um ponto muito importante. E por que eu tô falando isso? Porque para que a gente possa estar completa, a gente precisa resgatar tudo isso que faz parte da nossa natureza feminina. E a gente precisa olhar para dentro. Nós precisamos nos sentir. E muitas vezes a gente precisa, nesse processo, renunciar muitas coisas que a gente aprendeu, muitas coisas que nos foram ensinadas, muitas coisas que nos foram exigidas. Porque muitos comportamentos que a gente tem, eles não estão coerentes com a nossa verdade interna. A gente faz aquilo porque nós queremos pertencer, a gente faz aquilo porque a gente quer ser vista, quer ser amada, quer ter uma posição, talvez sustentar um mérito na família, se encaixar em um modelo, ser aceita na sociedade. O problema é que quanto mais eu vou sufocando as minhas partes, eu vou sufocando a minha verdade para pertencer a algo, eu vou me perdendo de mim mesma, eu vou me enfraquecendo. E aí é nesse momento, né, nesse movimento que a mulher perde algo que ela tem de mais precioso, que é a sua autonomia. É a sua capacidade de escolher, é a sua capacidade de decidir, tomar decisões que são boas para si. Quando eu vivo um mundo externo que não respeita o meu mundo interno, como que isso me agride? Como que isso me afeta? O quanto que eu posso me sentir e viver a minha presença, me conectar conscientemente com os meus 5 sentidos para me perceber. Porque quando eu estou no piloto automático, eu não me sinto, eu não me percebo. E aí talvez a gente perceba o quanto nós estamos masculinizadas hoje no seguinte sentido, de tentar se encaixar em algo que não é, talvez, que não faz sentido com a nossa natureza. Por que eu estou falando isso? Todos nós temos dentro de nós energias masculinas e femininas. Isso todos nós temos. Mas nós, mulheres, temos a energia feminina mais aflorada. Nós temos, justamente em função da nossa própria natureza, que nos torna mulher. Então, mulheres, isso eu acho que é algo muito importante. Nós não somos iguais aos homens biologicamente. Nós temos características únicas, assim como os homens. Quando a gente fala, né, da nossa completude, nós não estamos nos achando melhores que os homens. Lembrem, os homens também receberam um presente do universo, um presente de Deus, que foi ser homem. E nós, da mesma forma, recebemos a nossa natureza feminina. E a nossa natureza feminina, ela tem muitos aspectos que a gente precisa respeitar se a gente quer viver de acordo com a nossa verdade, de acordo com a nossa coerência do nosso mundo interno. Então, a gente precisa sim ser respeitada, a gente precisa sim ampliar, né, os nossos postos de trabalho, tudo que a gente faz, aquilo que a gente serve ao mundo, mas respeitando a nossa natureza, respeitando as nossas características. A Virginia Satir, que foi uma das pioneiras na abordagem da terapia sistêmica familiar, ela dizia o seguinte, que é nas semelhanças nós nos reconhecemos e nas diferenças nós crescemos. O quanto que a gente não respeita esse aspecto de nós mesmas, né? Nós temos aí 4 luas e muitas vezes a sociedade
O trabalho, todo mundo quer que a mulher esteja sempre na energia das luas que entregam, né? Das luas que estão numa energia mais para fora, em que a mulher cria, em que a mulher desenvolve, em que a mulher serve aos outros. Só que nós temos duas luas que são internas, nos lembrando da nossa própria natureza. Se a gente olhar para o sistema reprodutor masculino, é para fora, da mulher é para dentro. A nossa natureza é interna. E nessas luas, a gente precisa se recolher. A gente precisa de momentos, mulheres, para que a gente possa olhar para dentro, para que a gente possa cuidar de nós. Então, as meninas falaram aqui de forma belíssima, né? Estou acompanhando desde o início das palestras, autocuidado com a pele, a evolução, né, da mulher na história. A Júlia falou aqui sobre os cuidados que a gente tem que ter, né, com o nosso quadril, com a nossa pelve, é diferente do homem. Então, a gente tem que cuidar dos aspectos da nossa essência. E isso nos clama, isso nos chama para um olhar interno. A gente precisa respeitar esses momentos, né, de introspecção. E aí, quando a gente fala, né, de características que são do feminino, nós não somos, por natureza, lineares. Nós somos cíclicas, né? O pensamento linear é uma característica mais masculina, né? Como se um pensamento mais racional. O homem, como eu falei, ele é para fora, então o homem seria o quadrado. O homem representa os limites, né, a transparência, e aqui eu estou falando de um aspecto bem arcaico e de um arquétipo. E aí, quando a gente fala do feminino, a gente está falando de algo que é cíclico, a gente está falando de algo que tem formas, então nós somos mais arredondadas, porque a nossa natureza é de gestar, a nossa natureza é de criar, então o nosso corpo também ele foi adaptado para isso. O nosso aspecto é mais interno, nós somos para dentro. Então, a mulher está muito conectada com o sentir, está muito conectada com o coração, e através de toda essa conexão, a mulher tem a sua intuição mais aflorada. Isso tudo são características inerentes ao feminino. Um pouco mais, um pouco menos, todas nós dentro da sua particularidade, dentro da sua intensidade. E quanto mais a gente se conecta com a nossa essência, quanto mais a gente vai tomando consciência sobre nós mesmas e a nossa completude, a nossa complexidade, mais a gente vai afinando e aflorando essas características, tá? E aqui, essa questão do gestar, essa questão do criar, não é somente no sentido da vida, né? Mas também da vida, muito especial, né? Nós temos a capacidade, né? Toda pessoa que vem para o mundo, ela passa pelo portal da mulher, né? Pelo sagrado portal da mulher, que através do homem essa mulher pode expressar talvez o máximo do seu feminino, da sua essência feminina. Então nós, sim, mulheres, temos essa condição biológica, essa capacidade de gestar. E como que essa capacidade se relaciona em outros aspectos da nossa vida? Nós temos uma criatividade muito grande, então a gente pode canalizar toda essa essência nossa para criar projetos, para desenvolver ações, para fazer isso que as meninas aqui organizaram, um ciclo de palestras. É muito importante que a gente tenha momentos como esse entre mulheres, para que a gente possa falar sobre esses assuntos, para que a gente possa deixar as nossas crenças de lado. Quem é que diz que mulher tem que competir entre si? Quem é que diz que mulher tem que ser rival entre si? Quem disse isso? Será que a nossa essência é essa? Ou será que, de novo, a gente está fazendo isso para se encaixar em algum modelo, em algo que a sociedade prega, que mulher se arruma para outra mulher porque ela está competindo com a outra mulher? Quem disse isso? Né? A nossa natureza não é essa. A nossa natureza é de cooperação. Nós somos irmãs. E em algum momento aí da história, a gente se perdeu de tudo isso e entrou nesse looping, né? Nesse piloto automático, nesse ciclo, e de repente surge um chamado para a gente olhar, para a gente resgatar a nossa essência, né? Para a gente acordar desse cochilo psíquico. Quem fala desse termo de cochilo psíquico é a Clarissa Pinkola Estés. Até vou deixar aqui o livro dela. Muitas mulheres talvez conhecem. Esse aqui, Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro que eu indico aí fortemente para as mulheres que estão buscando resgatar a sua essência feminina. E aí ela fala, né, que não tem idade para a gente estar imersa nesse cochilo psíquico. Não tem idade, não tem etnia, não tem classe social, não tem nada.
Em algum momento da nossa vida, o nosso feminino nos chama, ele fala mais alto e a gente precisa olhar para ele. Né? Às vezes isso vem através de um sintoma, às vezes isso vem através de uma situação difícil que a gente precisa acordar, e às vezes não precisa, a gente não precisa esperar um evento drástico, né? A gente pode, como momentos como esse agora, olhar para o nosso feminino, olhar para a relação que a gente tem com o nosso corpo, olhar para a relação que a gente tem com o nosso sentir, e pouco a pouco ir resgatando essa essência, conhecendo essa essência, né? Porque às vezes a gente tem que resgatar aquilo que a gente nem conhece, de tão afastado, de tanto que a gente precisou sufocar e abafar, né, o nosso feminino. E aí, falando sobre isso, não tem coisa mais bonita do que uma mulher que está cheia de si, uma mulher que ela pode expressar e vivenciar toda a completude da sua essência, que ela conhece os recursos da sua alma, que ela sabe muito bem se perceber, se sentir, ouvir os sinais do próprio corpo. Quando essa mulher está em harmonia consigo própria, como essa mulher vai para as relações? Porque uma mulher que está com a falta de si e vai para um relacionamento, essa mulher ela pode estar muito propensa a um relacionamento abusivo. Porque normalmente ela vai buscar alguém que também está com uma parte sua faltando. E aí, como é que vai ser essa relação? Quando a mulher entrega o que ela tem de mais precioso, que é a sua autonomia, em troca de uma expectativa de amor, em troca de uma para ser vista, o que ela está fazendo com ela mesma? Então, meninas, a gente não precisa chegar a esse ponto, né? Se eu estou em um relacionamento que não me respeita, se eu estou em um relacionamento abusivo, seja um relacionamento pessoal, seja numa relação de trabalho, seja com amigos, peraí, como é que eu me valorizo? Como é que eu me respeito? Isso aqui faz sentido com o meu mundo interno? Isso é congruente com aquilo, com as minhas necessidades? Porque se isso não é congruente, você não precisa levar isso adiante. Você não precisa sustentar isso para agradar outras pessoas. Você precisa estar em harmonia com as suas necessidades internas. Lembrem dos 4 corpos, né? Como é que eu me relaciono com tudo isso? Como é que eu me harmonizo? E aí, dentro, né, de todas essas características da mulher, a gente tem a questão do pensamento circular, né? Como eu falei, o homem tem um pensamento mais linear, a mulher é circular, a mulher é cíclica, a mulher é espiral. E aí, gente, se nós formos para a natureza, tudo que se move no mundo, a energia vital é espiral. Né? A espiral é algo que vai sempre, o próximo círculo, ele é um pouquinho maior, ele está um pouquinho mais aberto, ele vai abarcando tudo. Então, a gente consegue vivenciar essas múltiplas possibilidades que estão aqui. É da mulher esse aspecto acolhedor, esse aspecto de aproximação. Então, se você olhar para uma planta, como que uma planta cresce? Qualquer planta, se você perceber, é um movimento espiral. O formato das folhinhas é espiral. O vento se move em espiral. Os pássaros fazem ninhos em espiral. O sol, ele nasce e ele se põe em círculo. Então, a nossa vida é feita de ciclos e círculos. E quando a gente percebe tudo isso e a gente harmoniza a nossa relação com o nosso feminino, com a nossa natureza, a gente resgata e a gente passa a ser parte desse todo. A gente passa a harmonizar a relação que a gente tem com a própria natureza quando percebe que esse é um movimento natural da vida. Então, a gente precisa perceber isso, a gente precisa estar atenta para notar esses sinais. Como é que eu faço isso? Quando eu saio desse piloto automático, quando eu começo a me conectar, quando eu começo a me sentir. E aí a mulher que entra nesse movimento é uma mulher que tem muita confiança em si mesma. É uma mulher que passa a se amar, é uma mulher que passa a se cuidar, que se protege e que celebra e que vive esse feminino, que vive essa essência feminina, que consegue servir ao mundo da sua forma, dentro da sua singularidade, dentro da sua particularidade. É uma mulher que, quando ela está harmonizada com tudo isso, ela reflete no externo aquilo que está dentro do mundo interno dela. Então, esse é um movimento natural, natural. E quanto mais mulheres resgatando as suas partes, quanto mais mulheres olhando para a sua autonomia, ampliando a consciência sobre si próprias nós tivermos no mundo, mais mulheres vivendo a expressão máxima da sua completude nós teremos.
Então, as mulheres, esse movimento, né, gente, esse movimento de resgate da nossa essência, ele é um movimento coletivo, não é algo individual. Então, quando eu estou me curando, quando eu estou resgatando a minha essência, você também está se curando comigo. Quando a gente está aqui nesse movimento, juntas, falando sobre o feminino, aprendendo sobre muitos aspectos que são importantes para as mulheres, a gente está levando isso para mais mulheres. Porque cada uma de vocês aqui hoje, cada uma de nós, né, que aprendeu um pouquinho, que tomou um pouquinho, que olhou mais para si, você vai levar, você vai ser inspiração, você vai poder ajudar e contribuir com a vida de mais mulheres aí fora. Então, isso aqui é muito importante, que a gente possa vivenciar realmente essa irmandade dentro do feminino. Porque o mundo, ele precisa de você. O mundo precisa de você completa, o mundo precisa da tua sensibilidade feminina, daquele olhar que só uma mulher tem. E não é porque ela é melhor ou porque ela é pior que um homem, simplesmente porque ela é mulher e aquilo é inerente à própria característica dela. É simplesmente quando ela pode ser fiel à própria natureza, quando ela pode ser fiel à própria verdade interna que ela carrega dentro de si. Quando essa mulher dá vazão para essa verdade interna, ela está ajudando com certeza outras mulheres e ela está podendo servir ao mundo com o que ela tem de melhor. E para terminar a minha fala aqui hoje, eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês. Que impacto que eu posso trazer à vida com o que eu sou? Com a mulher que eu sou, com a minha completude, com a minha singularidade? Que impacto que eu quero deixar na vida? O que eu quero fazer com tudo isso? O que eu quero fazer com esse presente que eu ganhei do universo? Que é ser mulher. Acho que não tem nada de mais bonito de quando a gente reconhece, né, a nossa essência e passa a entregar para a vida aquilo que a gente tem de melhor. Então, passei um pouquinho do tempo. Lu, sinto muito. E quero agradecer a todas e a todos que nos acompanharam, que acompanharam aqui esse momento com a palestra. E, mais uma vez, parabenizar essa iniciativa, porque nós precisamos falar sobre o que é ser mulher, para que nós possamos ser mulheres cada vez melhores. Muito obrigada. Kelly, a gente fica aqui, encantada, ouvindo, como os comentários dizem, inspiração, motivação. Muito lindo te ouvir. Eu anotei várias coisas para te perguntar, para conversar contigo um pouquinho, mas eu quero ler para você alguns comentários antes. Tá bom. Começando então pela Júlia e a Maria, que mandaram palminhas. A Xana, Kelly, sempre maravilhosa, muito obrigada por nos presentear com sua fala. Ana, reflexão necessária, perfeito, Kelly. Marli, parabéns, Kelly. Clarice, parabéns pelo evento e pelos 10 anos do Léo Clube Concórdia Vila São Miguel. Muito obrigada. Raquel, que fala linda e inspiradora. Evelyn, que palestra inspiradora, melhor definição para nós mulheres, cooperação. Ana L, obrigada por essa palestra maravilhosa e inspiradora. Kelly, foi incrível. Algumas pessoas, quando eu falei assim, ela vai fechar com chave de ouro o ciclo de palestras, podem ter pensado, nossa, olha, tá colocando expectativa demais em cima da próxima palestrante. Fez jus a tudo. Quando eu falo isso, é porque eu conheço tua capacidade, o teu poder influenciador e motivador nas tuas falas. Então, eu sei muito bem da tua capacidade de nos inspirar e fazer esse fechamento tão bonito. Kelly, algumas perguntas que eu gostaria de te fazer, gostaria de te ouvir falar. Claro, brevemente, porque a gente não tem assim um tempo necessário para entrar muito nesses assuntos que não são tão simples, né? Mas a primeira pergunta perdão e aceitação, autoaceitação. A gente pode considerar, pelas coisas que você trouxe hoje para nós, que são sinônimos? Tu diz perdão em relação a nós? A nós mesmos?
a me perdoar e a me aceitar? Eu vejo a questão, a palavra do perdão, é importante esclarecer o seguinte, né? Às vezes, quando a gente se coloca numa posição de perdoar, às vezes a gente pode estar se colocando um nível um pouquinho maior, um pouquinho melhor, né? Eu sou melhor, então eu perdoo você, né? Aqui falando num sentido de até da relação com a outra pessoa. E aí eu vejo de forma um pouquinho diferente com a aceitação. Eu acho que a melhor palavra seria que não necessariamente o perdão, mas a autocompaixão com nós mesmos. Não no movimento da gente se perdoar e se ver como vítima, tá? Por isso que eu falei dessa questão da relação do perdão. Não me perdoar de me ver menor ou de me ver como vítima, mas de ter autocompaixão sobre quem eu sou. Sobre tá tudo bem, entendeu? Se até aqui foi assim, tá tudo bem. A gente sempre tem tempo de resgatar a nossa essência, a gente sempre tem tempo de expressar a nossa completude. E aí a aceitação, sim, mas de novo, não nesse movimento da gente se ver como vítima, né? Mas numa aceitação no sentido de reconhecimento, porque é esse movimento que traz força. Quando a gente sai de se ver, né, como coitadinha, como vítima, não é esse movimento. Para trazer força. Então, eu me reconheço, né? Eu me perdoo, eu tenho autocompaixão por mim mesma. E às vezes a gente se chicoteia o tempo todo, né? Nunca é suficiente. Eu nunca, né, tô fazendo que chega alguém aí que nos assiste. Já identificou isso, né? A gente tem às vezes uma cobrança muito grande. E isso vem também como me ajuda aqui. Quem foi a segunda palestra? A Carol? A Carol. A gente pode olhar pela evolução da mulher na sociedade, o quanto que nos foi cobrado. Então, assim, se a mulher não sempre foi assim, talvez isso aqui não é para a mulher porque exige muita responsabilidade, isso aqui a mulher não vai ter condição de fazer. Então, a gente foi para o mundo com uma responsabilidade muito grande, de ter que sempre fazer a mais, de sempre ter que se provar. Que aí isso também é algo que nos agride. Então, por isso, essa harmonia, né, entre o meu mundo interior e o meu mundo exterior. É muito importante isso que tu traz, Lu, da aceitação, né, que a gente tem com nós mesmos. Não sei se respondi a tua pergunta, mas... Excelente. Kelly, você consegue dar algumas dicas de exercícios diários para a gente viver a nossa verdade interna? Sim, vou compartilhar alguns exercícios bem simples. O quanto que a gente se olha nos olhos. Não ali para escovar os dentes, para se maquiar, não. Um momento de se ver com consciência, né? De eu tirar 5 minutinhos do meu dia para eu me colocar diante do espelho e eu olhar para mim. Eu olhar para os meus olhos e, através deles, eu acessar a minha alma. Eu conversar comigo, né? O quanto que tem tantos momentos de autocompaixão e autocuidado que a gente pode se dar, né? As meninas falaram ali do cuidado com a pele. A pele é o nosso maior órgão, né? Então, o nosso feminino, ele tá em todas as nossas células, a nossa essência. Então, assim, quando eu tô passando um creme em mim, quando eu tô no banho, como que eu posso me dar esse amor, eu posso me dar esse cuidado? Então, assim, ó, a gente precisa se olhar, a gente precisa se olhar, a gente precisa se conhecer. Quanto que eu conheço o meu ciclo? E aí, muitos dos métodos contraceptivos que a gente tem hoje, a exemplo, né, dos anticoncepcionais que têm hormônios, eles também, de uma forma ou de outra, eles amortizam emoções que são inerentes à nossa própria essência. Então, às vezes, a mulher que né, faz uso de um anticoncepcional ou de qualquer outro método nesse sentido, ela não sabe muito bem como é que é o ciclo dela. E eu falo por mim, porque por muito tempo eu fiz uso, e aí quando no meu momento eu senti que eu queria me conhecer melhor, e aí aqui eu não estou dizendo para quem está usando parar de usar ou qualquer coisa, estou trazendo exemplos práticos, né, de como a gente se conhece. Eu falei assim, nossa, tá, então isso que é o meu cíclico. Isso que é eu saber me respeitar quando eu tô numa lua mais interna e mais minguante, que eu não vou ter a mesma energia
da lua cheia, que é a lua da colheita. E aí, quando eu vou ampliando a minha consciência para me conhecer, eu vou saber a minha relação lá no trabalho. Sabe aqueles dias que a gente não rende nada, pode insistir muito, assim, não tem o poder de criação. E tá tudo certo. Quando eu me conheço e eu sei em que lua eu tô, a minha relação com o mundo externo é outra, né? Então, assim, outra coisa, Lu, que a gente pode fazer é esses momentos com mulheres. O quanto que a gente se encontra com as amigas para falar sobre ser mulher, para compartilhar, né? A gente não precisa estar bem o tempo todo. Então, às vezes eu preciso ostentar, né? Ah, não, tá sempre tudo bem, inclusive para as minhas amigas. O quanto que o quanto que eu expresso a minha vulnerabilidade? Porque quando a gente expressa a nossa vulnerabilidade, a gente se fortalece. Né? O estereótipo de mulher forte, guerreira, que não pode sentir, que não pode sentar um pouquinho e olhar para dentro. Então, são, assim, algumas coisas que a gente precisa fazer. E os nossos 4 corpos, né? Sentir, prestar atenção. Quais são as minhas necessidades, como eu cuido delas. Isso é autocompaixão. É eu escutar o meu corpo, a minha sabedoria e dar o que ela está precisando. Joia. E, por último, eu gostaria de te perguntar, se você puder, assim, responder, existem sinais que eu, enquanto mulher, posso perceber quando eu estou sendo incoerente, quando eu estou sendo... A diferença, sabe? De estar sendo incoerente comigo mesma e de quando eu estou sendo coerente. Existem sinais? Existem sinais, essa é a boa notícia. Existem sinais. Quando a gente está coerente com a nossa verdade, quando a gente está coerente com as nossas necessidades, aquilo que a gente faz é leve, no sentido de que é tranquilo para mim fazer o que eu estou fazendo. Né? Então, por exemplo, aqui, eu estou aqui conversando com vocês, está gostoso, o meu corpo está me mostrando, eu estou relaxada, eu estou à vontade, está sendo bom, isso aqui está enriquecendo a minha vida e está enriquecendo a vida de vocês. Então, eu tenho essa percepção do meu sentir. Agora, já aconteceu com vocês de você falar um sim quando você quer falar um não? Você fala que sim, né, externamente, mas dentro é um não que está gritando. E aí, como que tu sente esse não? O corpo fala. Então, às vezes, o nosso estômago tranca na hora. Assim, você dá uma pontadinha e você sente, ou de repente dá uma dor de cabeça. Alguma coisa, o nosso corpo está tentando falar. Então, toda vez que eu dou um sim lá fora, eu estou dando um sim aqui dentro. Então, quando eu disse sim para o convite de estar aqui hoje, eu estou dizendo não para outra atividade que eu poderia estar fazendo. Olha esse sol lindo, eu disse não para outras coisas, mas porque eu quis estar aqui e porque isso aqui estava de acordo com aquilo que eu acredito, com aquilo que me faz bem. Se eu não tivesse a vontade aqui, se eu disse um sim só por dizer, mas eu não estivesse aqui de alma, de natureza, eu ia estar desconfortável, eu ia estar tendo alguma sensação, eu ia estar tendo... A gente sabe, né, como que o nosso corpo fala, né? Lu, tu já deve ter sentido isso, assim, quando a gente fala aquele sim, aperta aqui. E às vezes, a gente aprender a dizer não pode ser difícil. Às vezes é difícil aprender a dizer não, porque a gente foi ensinado que sempre tem que dizer sim para tudo, né? Então, mas é diferente a sensação de quando a gente fala um não que está coerente com o nosso mundo interno. No começo pode ser um pouquinho desconfortável, mas depois tu fica em paz. Porque não tem nada mais difícil do que sustentar uma mentira. Exato. Kelly, e as minhas perguntas eram essas. A tua fala foi muito completa, assim como todas nós precisamos ser completas, né? Tens a tua última fala para trazer o que tu achar importante, uma orientação, uma dica, uma inspiração, para a gente encerrar a tua palestra. Mulheres, meninas, onde quer que a gente vá, a gente está conosco. Eu estou comigo em qualquer lugar que eu vá. Então, a gente precisa se cuidar, a gente precisa viver a nossa verdade interna, se conhecer, porque a nossa vida é um sopro.
A nossa vida é muito curta para que a gente viva a vida de outra pessoa, para que a gente sustente o que as pessoas esperam de nós, as expectativas que a sociedade tem. Não, gente, a vida é um sopro. Então, que a gente saiba realmente desfrutar e aproveitar desse caminho, dessa jornada. É um caminho que ninguém pode fazer por nós. Então, a gente pode ter momentos como esse, momentos de partilha, momentos de aprendizado. Mas a jornada lá da alma, a jornada interna é de cada uma. E todas nós temos a força para vivenciar essa jornada. A gente vai ter que vivê-la de uma forma ou de outra. Então, eu costumo dizer que não precisa ser drama, não precisa ser sofrimento. Pode ser uma jornada divertida, pode ser uma jornada feliz. A gente pode desfrutar desse caminho e perceber que a gente não está sozinho. Olha quantas flores estão conosco aqui nesse caminho. Olha quantas mulheres estão também buscando esse resgate, que a gente está juntas. É isso. Acho que a gente precisa se perceber, né, enquanto comunidade, essa força que a gente tem. Perfeito. Kelly, te agradeço de coração por ter aceito o nosso convite, por estar conosco mais uma vez, por nos presentear, como a Shana bem colocou ali no comentário, com a tua fala, que inspira, que faz pensar, que com certeza trouxe um fechamento de tudo aquilo que a gente conversou na tarde de hoje e vai deixar aquela sensação: eu preciso pensar mais sobre isso, eu preciso agir mais sobre eu mesma, eu preciso fazer diferença na minha própria vida. Com certeza você nos inspirou. Gratidão. Obrigada demais por você estar aqui conosco. E estamos encerrando, então eu peço também que você continue nos acompanhando e aguardamos ansiosos pela próxima oportunidade de ter você com a gente. Eu que agradeço. Um beijo. Beijo. Pessoal, encerramos nosso ciclo de palestras Todas contra o Câncer de Mama. Vamos fazer, então, um apanhado de tudo que a gente viveu. Nós iniciamos com a fala da maravilhosa Clarice, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Concórdia, que nos trouxe muitos esclarecimentos, muita emoção e muita certeza de que Concórdia está muito bem assistida por essa entidade. Depois, a Carol, nossa companheira Léo e assistente social, trouxe a evolução da mulher no mundo. E aí nos fez pensar e nos fez conhecer tanta coisa que a gente não conhecia sobre a nossa própria história enquanto mulheres. Depois, nós tivemos a fala das maravilhosas Vanessa e Shana com os autocuidados com a nossa pele. E quanta coisa importante, às vezes, a gente deixa passar na nossa rotina diária. Quanta coisa elas nos lembraram de que faz total diferença na hora da gente se cuidar e se amar mais. Depois, nós tivemos a saúde íntima, o cuidado com a gente mesmo, com aquela parte que só a gente cuida. Se a gente não conhece, se a gente não cuida, quem vai fazer isso por nós? Com a querida e super competente Júlia, nossa físio e também companheira Léo. E, por fim, um fechamento mais do que especial, com ela que transpira, que traz uma tranquilidade, uma serenidade, uma inspiração em sua fala, a Kelly Fontana. Gostaria de falar que, exceto a Clarice, todas elas são companheiras Léo, todas elas estão no mercado de trabalho, todas elas fazem o serviço voluntário e todas elas fazem a diferença na própria vida e na vida de outras mulheres, assim como elas fizeram aqui hoje. Gratidão às palestrantes, que todas elas, sem exceção, têm um trabalho brilhante e, com certeza, encantam e inspiram muitas outras mulheres por aí.